Olá, galera. Bem-vindo a mais um. Propode, tudo bem, Gi? Tudo bem, Fer? Tudo certo. Hoje nós temos uma convidada especial aqui na mesa, Gisele. Super O especial. assunto é sério? Sério, de superação, de alta relevância. Necessário nos dias atuais, né? A gente tem ouvido Muito. tanta coisa, vamos cuidar dessas informações, ter um pouquinho de qualidade? E com muito carinho. É isso. Cássia, seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, né? Um pouco da minha vivência e também de um assunto que é bastante relevante para nós que estamos na educação, no social. Eu acredito que a gente tem que disseminar algumas informações que foi importante para a gente, também para o outro, né? Muito bom. Ô, Gisele, mas antes da gente começar com a primeira pergunta, da gente passar a palavra para a convidada, você tem um recado, não tem? Com certeza. A Então gente vai não lá, Gisele, pode arrasa. deixar. Gente, vamos empoderar essa mulherada. Nós estamos em todas as redes sociais. Estamos no YouTube, no Spotify, no Instagram, no Face, no TikTok. Bora lá curtir, comentar, compartilhar. Bora empoderar essa mulherada. Compartilhe, curte, engaja com a gente. É isso, gente, tá quase uma radialista. Muito bom, tô ficando boa a cada programa. A gente vai melhorando, a gente vai perdendo a melhorando. vergonha, é isso que você tá. Muito bom. Nós somos professoras. Esse projeto ele foi pensado, quando a gente pensou, a gente não queria fugir muito da sala de aula. Então, nossa primeira pergunta e a última são perguntas que vão remeter os nossos convidados à sala de aula. A gente pode seguir por essa linha? Com certeza, né? A gente só é um profissional porque a gente passou por uma sala de aula, né? É isso. certeza. Então vai lá, Gi. Cássia, conte pra gente como era a menina Cássia na sala de aula. A menina Cássia na sala de aula sempre foi uma menina mais introvertida, né? Mas gostava muito de estudar sempre. Uma coisa muito interessante que é aquela menina que ficava na frente, escutando o que os professores falavam, e isso para ela era importantíssimo. E tinha um ótimo relacionamento com as pessoas, né? Tinha uma vivência de comunidade muito legal, porque eu nasci na periferia de São Paulo, né? E quando a gente nasce na periferia de São Paulo, a gente precisa viver em comunidade, porque assim, na década de 80 a gente vinha muita questão da violência, principalmente nesses ambientes. Então a gente tem que se relacionar com todos. Vim para Santa Bárbara em 97. Né? Estou aqui até hoje, aí já há quase 26 anos, com muito orgulho já de estar aqui. E terminei minha trajetória educacional aqui, né? Então, até 9 anos eu fiz a minha trajetória educacional em São Paulo. E aí, desde a 7ª série, estou aqui em Santa Bárbara, né? Eu acho que é legal a gente falar as escolas que a gente estudou, né? O orgulho de ser barbarense, né? Então, o centro de Santa Bárbara, né? Gabriel de Oliveira. E também no Alchester, que eu fiz ensino médio. Então, com muito orgulho também tive a minha trajetória aqui em Santa Bárbara. Muito bom. E conte para quem está nos assistindo e nos ouvindo, a menina Cássia cresceu. E se apresente, por favor, com a sua formação. Eu sou assistente social de formação, né? Tenho aí uma trajetória de 17 anos na área da assistência e também da educação, né? Educação há menos 14 anos e lido diretamente com pessoas, né? Pela garantia de direito das pessoas. Aquele que não tem acesso, como saúde, educação e outras coisas, a gente está ali para apoiar e demonstrar para eles que o caminho é este que ele deve seguir. Né? Então, a minha profissão é aquilo que eu falei para vocês no início. Eu não sei se a gente escolhe a profissão ou se é a profissão que nos escolhe, né? De acordo com a nossa trajetória aí de vida, muitas vezes eu acredito que é a profissão que escolhe a gente para estar naquele momento trabalhando com aquilo que a gente escolheu, ou não, né? O universo levou a gente a ter algumas profissões, e ó, vocês que são professoras, se chegaram até ali, alguma coisa tem. Muito bom. E que tema sensível, né, Cássia? Serviço social. Porque eu não sei se é uma impressão, e acho que não. Acho que o momento histórico que a gente vive, político, econômico, né, ele traz a necessidade cada vez mais da coisa pública, ter esse olhar sensível para o nosso povo. Porque se a gente pensar lá para a década de 70, 80, eu era muito criança e talvez historicamente você consiga me responder isso. Era latente também,
Não que a necessidade não houvesse, mas eu digo o lado dos profissionais, esse cuidado, essa disponibilidade do serviço público, ter o serviço social ali tão ativo como é e tem que ser nos dias de hoje. A profissão de serviço social, assim como a gente vê a profissão de sociólogo e outras profissões que trabalham com o ser humano, foi uma necessidade da época, né? A gente tem aí um sistema que muda para o sistema capitalista, que é um sistema perverso, né? Que a gente precisa a todo momento estar provando que a gente precisa trabalhar e a gente tem que ser competente naquilo, mas nem todo mundo se enquadra nesse sistema capitalista. Então, por isso surgem as profissões como serviço social, para estar ali junto, verificando aqueles que não tiveram a oportunidade de estar ali naquele momento nesse sistema capitalista e estar acompanhando. Então, o serviço social, na realidade, é uma profissão que a gente tem uma escuta qualificada. Né? A gente está ali para escutar o outro e, a partir do seu empoderamento, né, buscar uma alternativa. Porque aquilo que vocês falaram, nós somos mulheres e nós podemos e temos dentro da gente um empoderamento que a gente pode ir longe. Mas em alguns momentos a gente precisa de alguns profissionais da área humana estando ali conosco. E uma das profissões que está sempre do lado das pessoas, né, para a garantia de uma política pública ou de um direito é o serviço social. Né? Então, realmente, a gente tem que ter essa sensibilidade de escuta, né? E de falar para o outro, não, você tem sim o potencial, utilize o seu potencial que você vai longe, né? Muito. E conte pra gente, é tranquilo esse trabalho? Ser assistente social não é tranquilo, né? Quando a gente trabalha com o ser humano, a gente não tem uma rotina diária. Então, cada atendimento que você faz é uma surpresa. E para nós, ainda como serviço social, pensar junto com aquela família ou com aquelas pessoas como pode ser a vida dela daqui para frente, então, fácil não é. Mas acho que tudo na vida tem um dom e a gente tem que saber onde a gente está. Eu sei que acredito que meu propósito é trabalhar com pessoas, com humanos. Então, pelo menos eu sei que acredito que num lugar no meu mundo eu estou ocupando e trabalho com pessoas e faço isso com muito amor. Que bom, que bom. Eu acho extremamente grandioso. Eu acho, assim, olhando daqui, né? Eu, professora, vendo você, assistente social, eu acho que eu não serviria. Porque acho que eu ia querer levar a galera pra minha casa, eu ia querer resolver do meu jeito. Mas como professora, a gente já tem essa Não, exatamente por isso, mas vontade. a demanda que chega para eles é muito maior, né? Enfim, não dá conta. Então, assim, toda a minha admiração e respeito pela prática, pela profissão e pela escolha diária de vocês de, né, estarem lá no front mesmo, daquilo que dói em todo mundo, né? Daquilo que falta, das ausências do Estado. Então, assim, é muito admirável. Mas ao mesmo tempo tem a questão eu trabalho, né, há muito tempo com criança e adolescente e família. Então, assim, o gostoso, você não vê o resultado hoje, né? Mas você vê o resultado a longo prazo de uma família, de uma criança te procurar e falar, olha, hoje eu sou isso, hoje eu estou estudando, né? Eu tenho muito orgulho por ter passado aqui, naquele momento você me atendeu, você fez uma acolhida que me encorajou. Né? Então, o trabalho de serviço social, a gente tem que pensar nisso, né? Que a gente tem que fortalecer todos que passam pela gente ali naquele momento. Que as pessoas confundem muito, por isso mesmo que entrou o profissional de serviço social com a caridade. Né? Então, a gente coloca que a gente não faz caridade, a gente faz a garantia de direitos e tenta, junto com eles, o empoderamento desta família, dessa criança e assim por diante. Porque todo ser humano está dentro de uma sociedade. Então, a gente tem que trabalhar para a melhor qualidade da nossa sociedade no geral. E para esse indivíduo que está inserido ali também. Vocês garantem que as políticas públicas funcionem, que essas crianças, essas famílias tenham seus direitos garantidos, direitos esses que são constitucionais. Não é caridade, são direitos, eles têm direito à casa, à educação, à saúde, e vocês são responsáveis que isso funcione. Não é qualquer coisa. E até mesmo mostrar o acesso a isso, né? Às vezes a gente tem alguns acessos aí que a gente não sabe como chegar. No momento que a gente está frágil, a gente não enxerga. Né? Então, assim, ter profissionais que estão ali, como profissional da psicologia, do serviço social, vocês que são professores, junto com os outros e falar, olha, o seu acesso pode ser através disso. A gente segurar na mão dessa pessoa, a gente faz toda a diferença. Dentro desse mundo da assistência social,
das crianças com deficiência é mais difícil ou não? A dificuldade é a mesma com todos? Eu acredito muito que a gente não pode falar que tem a dificuldade, eu acho que a gente tem que ter o esclarecimento, né? A partir do momento que a gente tem o esclarecimento sobre algo, acho que tudo muda, né? Eu vou falar e acho que eu já posso começar a falar do meu, Vamos lá, Vamos lá. opa! porque eu sou uma profissional que estou na educação há 14 anos, né? E eu sabia que eu tinha uma dificuldade. Eu não era a melhor aluna, mas eu era aquela aluna que ficava na frente para escutar o que o professor estava falando, porque eu sabia que a minha maneira, né, de entender era através da oralidade, do professor falando e eu estava ali entendendo. E aí, depois disso, passa-se um tempo, muitos anos, com quase 30 anos, eu conheço a dislexia. Aí eu falei, como? Eu, como uma profissional, né, que fiz ensino fundamental, fiz ensino médio, fui para a faculdade, como eu não tenho conhecimento sobre a dislexia, que é um transtorno de aprendizado? E E só aí, antes de você continuar, Cássia, por favor, esclareça pra gente. Durante o período escolar, você percebia que você tinha algum tipo de dificuldade? Você percebeu que a sua forma de aprender era na oralidade, mas você passou de ano sem nenhum professor pedir um diagnóstico, uma avaliação, nada? não, por quê? Aquela menina que sentava na frente era aquela que fazia sempre perguntas. Então, se eu não ia bem na prova, porque a dificuldade é a prova escrita, né? Eu conseguia, como eu era sempre muito sociável, conseguia fazer grupos, conseguir a minha nota com outras habilidades, né? E eu sabia, eu não era boa no português, né? Eu sabia que eu não era boa no português, mas as outras matérias eu era uma ótima aluna. Então, eu sabia hoje, né, eu falo, eu já sabia desde pequena das minhas dificuldades, nem tanto, mas eu sabia das minhas potencialidades. Então, eu como aluna, eu acredito que os meus professores também, isso eu sou muito grata a eles não ficaram pensando nas minhas dificuldades. Então, se eu tenho dificuldade nisso, a gente buscou outras alternativas, e foi aí. Eu sabia que eu tinha dificuldade no português, que eu precisava estudar muito mais o português do que outras matérias, a história também, que a história também tem muito conteúdo, mas a gente não ficava preso a isso. Eu também tinha uma família muito presente, né? Quando tem uma família bastante presente, que está ali na hora da prova, que estuda junto, que se vê que não consegue estar ali de novo, então faz toda a diferença. Então eu não fiquei presa às minhas dificuldades, porque todo mundo hoje em dia tem as suas dificuldades. Só que a gente não pode prender nas dificuldades, e sim nas habilidades. Então, como eu sabia as minhas habilidades, elas foram muito maiores do que as minhas dificuldades. Na realidade, né, Gi, as dificuldades sempre existiram. Hoje a gente consegue nomeá-las, né? Isso. Eu penso Exatamente. que se a gente pensar na nossa época escolar, realmente, né, não tinha. Mas a diferença é que não é que elas não existiam, elas já estavam ali. A Só não eram diferença. diagnosticadas. A Isso. minha mãe que eu diga, que ela disse que eu gastei 200 lápis de cor no ano, que eu apontava o tempo todo, porque é hiperativa, eu não conseguia ficar parada, só que eu era super tímida, eu não conversava, eu ficava levantando, apontando, levantando, apontando, levantando e apontando, porque eu não conseguia ficar sentada. E aí já estava lá a hiperatividade, né, Já Gi? estava, só que Só que não. não tinha um Não tinha laudo, e diagnóstico. aí não tinha como a gente cuidar disso enquanto profissionais Não, ali que imagina. estavam com essa criança. Com certeza. Já que nós estamos falando de dislexia, conte para o nosso público o que é. Então, assim, ó, a dislexia, vamos só dizer que hoje ele é considerado um transtorno, né? Ele tem um CID, pela Organização, né, da Saúde, ele tem um CID. Ele não é considerado uma deficiência, mas ele é um transtorno. E esse transtorno, ele é só visto no momento que a criança aprende, principalmente no momento que ele está ali procurando a alfabetização. Né? Então, assim, se você for perceber nas crianças na educação infantil, até se percebe. A questão da lateralidade, né, é uma questão muito interessante. A criança sabe o que é direita, a criança sabe o que é esquerda, né? Nesse momento você consegue descobrir que ali a criança pode ser que ela tenha algumas dificuldades no momento da alfabetização. Mas o momento da alfabetização, ela é crucial, porque a leitura e a escrita faz parte do nosso cotidiano. E a leitura e a escrita, ela é um símbolo. Então, para você conviver em sociedade, você precisa aprender a falar.
E o dislexo, ele precisa aprender a falar, ok, mas além disso, ele tem que interpretar aquele símbolo que é a linguagem, né? Então, se você pega um livro para ler, você tá escrito ali leite, você tem que entender que ali está escrito leite. Então, você tem que interpretar aquele símbolo e falar através da boca que está escrito leite. Então, a questão da dislexia não é uma deficiência, porque é isso, é na codificação daquela letra. Né? Então, a dislexia, ela tem a dificuldade da leitura fluente, né? Então, é essa a dificuldade. Por que que se passa despercebido muitas vezes? Porque tem muitas pessoas que vão, às vezes, é um ótimo palestrante, mas na hora que você pede para ele ler, ele tem a dificuldade da leitura. Mas muitas vezes, num ambiente de trabalho, numa entrevista, ele é muito proativo. Ele tem uma linguagem maravilhosa, mas no momento da leitura e da escrita, principalmente em sala de aula, coloque-se uma criança para fazer uma leitura. Aí você percebe que ela para em alguns momentos para conseguir entender o que está escrito ali. Então, a dislexia é um transtorno de aprendizado, né? E principalmente na linguagem, né? Na linguagem escrita e na linguagem falada, quando ela não tem interpretação daquele símbolo que a gente coloca todos os dias no papel. Eu acho interessante a gente enfatizar algo que é para o dia a dia, que a dislexia é um transtorno de aprendizagem, mas é no foco da linguagem. E que muitas vezes a gente tem uma memória curta e a gente fala, nossa, o que aconteceu? Mas também às vezes pode ser uma dificuldade da dislexia. A gente fala que quem tem a dislexia, ela tem uma memória de trabalho curta. Então, por exemplo, se você fala para o seu aluno, repita 3 palavras, ele vai repetir 2 palavras. Quando ele chegar na terceira palavra, ele não sabe mais o que você falou. E outra coisa super interessante é também na questão da segunda língua. Se você tem a dificuldade no português, você, para aprender o inglês ou uma outra língua que não seja a sua materna, isso também traz muita dificuldade. E principalmente as palavras compridas, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, uma palavra que os professores falam geralmente, o paralelepípedo, né? Então, assim, ela é uma palavra comprida e muitas vezes a gente não consegue repeti-la. Eu, por exemplo, falando de mim, tenho uma dificuldade grande no R e no L no meio da palavra. Então, o R no meio do L no meio da palavra é difícil. Então, quando eu falo flor, será que eu falei da maneira correta? Ou eu deixei aí o R entrar no lugar do L? Então, nós, no dia a dia, precisamos perceber essas questões relacionadas ao nosso dia a dia que não interferem, mas que a gente pode melhorar todos os dias. E todas as pessoas com dislexia têm o mesmo tipo de dislexia? A gente reage igualmente a ela ou não? Não, assim como as deficiências, a dislexia também, a gente não tem o mesmo, né? Então, tem aquela pessoa que tem uma ótima fala, mas não é bem na escrita, tem aquela pessoa que já gosta da escrita e, por exemplo, eu sou disléxica, descobri agora. Tenho todas as minhas dificuldades no português, mas eu adoro ler. Então, olha que coisa errada. Mas se eu sou dislexa, eu tenho um problema na leitura e na escrita, por que eu adoro ler? Porque eu criei hábitos. Porque o livro sempre foi o meu amigo. Então, na minha dificuldade, eu tinha que ler muito mais. Né? Então, se, por exemplo, o meu amigo lê rapidamente uma página, eu tenho que voltar essa página e ler novamente para mim tentar entender e interpretar aquilo. Então, ao invés de eu pegar, como eu posso dizer, uma dificuldade que eu não vou ler mais, pelo contrário, isso para mim se tornou um amor, no entanto que eu escrevi um livro hoje. Né? Então, é uma dificuldade que não é a mesma para todo mundo. Tem pessoas que é a troca de palavras, né? Tem as pessoas que estão aí na educação básica que vocês percebem que ainda escrevem espelhado. Tem aquelas pessoas que têm dificuldades. Eu tenho dificuldades. Nossa, como que escreve a palavra bola? Então, às vezes, você tem que parar e pensar de como que você escreve aquela palavra bola. Né? Então, a gente tem várias dificuldades aí. E é considerada assim, tem a dislexia que a gente fala que é uma dislexia mais leve, né? E tem considerado outros graus de dislexias também. Eu acompanhei um aluno uma vez numa consulta com uma fono, estava em processo de avaliação de dislexia, e aí ela contou que já era um aluno com 12, 13 anos, né?
já não conseguia, não estávamos, a alfabetização dele estava tardia, né? E aí ela falou para ficar bastante tranquilo, porque existem adultos, né, com 23, 24 anos que vão conseguir se alfabetizar por aí, né? Então, assim, pra gente que é novo o caso, você fica olhando e fala, meu Deus, quantos mundos existem, né? Porque a gente fica dentro de caixinhas, não é? Então aí vem aquela meta, olha, a gente precisa alfabetizar as crianças até o final do 2º ano. E aí a Fernanda não é alfabetizada, aí você fala, meu Deus, e agora? E aí chega o final do 5º, a Fernanda também não está alfabetizada, e a gente fica desesperada aqui enquanto escola, né? Porque a gente tem uma limitação, né? Mas a gente precisa entender que existem diferentes formas e, enfim, diferentes humanos, né? E nós somos assim, né? Nós nascemos diferentes de todo mundo, né? Ainda bem, né? Nós não somos iguais. Então, assim, aquela questão, né? Toda criança precisa, na realidade, ter uma atividade para ela diferenciada, muitas vezes, né? Adequada, né? Com a né? realidade dela. Por isso que muitas vezes antigamente, a gente tinha algumas dificuldades, porque era tudo muito padrão, né? E hoje a gente está percebendo que nós somos pessoas únicas. E se a gente ficar muito no padrão, a gente se perde. Então agora a gente tem que fazer as coisas na singularidade, né? Qual que é o seu perfil, Fernanda? Qual é o seu perfil? E assim a gente ensina o aluno a partir do momento que ele traz a sua vivência de vida, o seu histórico, e aí dessa maneira que ela vai tendo sucesso no aprendizado. E quando a gente fala da dislexia, tem pessoas sim que são alfabetizadas, né? E até na idade correta. Eu fui uma pessoa alfabetizada na idade correta. Mas a gente percebia, meu professor de 5º ano falou, nossa, a pessoa na 5ª série ainda tem uma dificuldade na leitura que poderia ser uma leitura mais rápida. Então tem algumas coisas aí que podem ser vistas e naquele momento, a partir da estimulação, serem melhoradas. Eu vou falar para você que a dislexia tem cura, né? Não se existe uma cura, mas existe a estimulação em que se melhora muito. Estratégia certinha para cada indivíduo, né? Existe um tratamento, então. Existe. O estímulo, acho que é o melhor tratamento para tudo, né? A partir do momento que a gente tem a dificuldade na leitura e na escrita, eu não vou deixar de lado a leitura e da escrita. Pelo contrário, eu preciso mais me aperfeiçoar na leitura e na escrita. Eu acho que eu, como tenho a trajetória de vida, foi dessa maneira. Na hora que eu tinha dificuldade, não. Pelo contrário, eu quero melhorar essa minha dificuldade. Então, que fiz um livro e que seja não só o primeiro livro. Porque eu parei, porque eu vi uma dificuldade. Eu falei, nossa, eu tenho que parar por conta dessa dificuldade. Mas aí eu falei que não, né? Eu preciso até continuar. Então, voltando só um pouquinho na história, o porquê que eu cheguei no livro. E o porquê que eu estou aqui passando isso para vocês. Porque eu tive uma trajetória na educação fundamental, no ensino médio, e quando eu fui para o serviço social, também era uma trajetória de trabalho coletivo, mesmo em sala de aula, que eu me dei muito bem. Só que eu não queria parar, né, a minha educação por aí. Eu queria ir além, continuar na vida acadêmica, ir para o mestrado, ir para o doutorado. E para você ir para o mestrado e para o doutorado, você precisa continuar escrevendo. Mas como uma pessoa que tem dificuldade de aprendizado quer continuar escrevendo? Então eu tinha que me exercitar muito. E aí tive uma lacuna de 10 anos tentando entrar no mestrado, sair do ensino da graduação e fui tentar o mestrado. Mas eu tinha muitas dificuldades. Mas eu falei, gente, na sala de aula eu não era a melhor aluna, mas eu também não era péssima. E aí eu comecei a fazer artigos junto com um grupo de ensino e pesquisa da faculdade, pretendendo sempre entrar no mestrado. Aí eu tentei fazer mestrado em Guarulhos, tentei em São Paulo, tentei aqui em Americana, fui para São Carlos, em algumas universidades. Eu falei, gente, como assim? Eu não era péssima aluna, mas eu também não era melhor. Eu sempre tinha umas notas regulares que davam para entrar no mestrado. Aí eu comecei a fazer aula de português individual. Já, né, com quase 30 anos. E aí, a professora teve a sensibilidade de me ver de uma maneira singular, já na idade adulta, e falou, Cássia, você é uma pessoa muito empenhada. Só que eu vejo que o que eu passo para você hoje, muitas vezes amanhã, você tem a questão da memória de trabalho que se fala, né? A questão da dislexia também tem a questão da memória de trabalho. Você aprende hoje e amanhã você esqueceu. Então, vamos verificar isso de maneira
como eu vou falar, com a saúde. Então, aí que eu fui encaminhada para o médico, aí eu descobri a dislexia. E quando eu descobri a dislexia, eu parei tudo e falei assim, não quero mais. Não quero mais ir para o mestrado, porque é um caminho que eu vejo que não serve para mim, porque agora eu tenho um diagnóstico. E pelo contrário, foi muito interessante, porque eu tinha escrito um artigo, fui fazer um curso, porque por mais que eu estava na área de serviço social, a gente não para. E aí eu cheguei nesse curso, a pessoa estava dando um curso com uma biografia de um artigo que eu tinha feito. Falei, nossa, eu saí de Santa Bárbara, fui para São Paulo num curso, cheguei lá, ela estava dando o curso, e entre elas a biografia era minha. Aí eu falei, olha, então acho que Deus está dizendo que eu não posso parar, mesmo que a minha dificuldade eu tenho que continuar. Então é mais ou menos assim, né? Nós temos várias dificuldades. A dislexia, posso dizer para você que não impede a gente a ler, escrever, entender símbolos e continuar o nosso caminho. Tem pessoas no mundo que depois que você descobre a dislexia, você descobre também o Disney é disléxico, né? E tem outros aí também no mundo que são pessoas super criativas, são empresários, que você vai descobrir ele é disléxico. Então ele não foi bom para o reconhecimento da leitura e da escrita, mas a criatividade que ela tem e o que ela já transformou nesse mundo, então você fala, né? Olha, estou no caminho certo, eu posso contribuir muito ainda para a sociedade pela minha criatividade. Com certeza. E nós temos uma mestra na mesa, Você viu que Gisele. orgulho? Concluiu o mestrado. Ai, depois que você descobre a sua dificuldade, aí você fala, agora eu sei o que é, né? Então, a partir do momento que eu descobri a dislexia, aí eu fui sim buscar o mestrado, né? Mas aí como eu fui buscar o mestrado de uma maneira diferenciada. Mas, Cássia, assim, ó, pra gente conversar, e aí acho que o seu testemunho é super importante, né? Entre nós professores a gente sempre conversa. O mestrado, ele não tem uma porta aberta para todo mundo, independente de você ter ou não um laudo. O mestrado, ele é restrito mesmo, né? Muito difícil cursar o mestrado no Brasil. Infelizmente, nos dias de hoje, ainda é muito difícil. E aí você foi lá, né, com essa questão da dislexia e venceu o mestrado. Sim, mas aí foi da maneira que eu sabia que agora eu teria que buscar outras estratégias. Então, tudo que eu tinha aprendido até hoje na graduação parou por ali. E aí eu comecei uma nova estratégia, porque se hoje eu tenho 10 matérias no ensino fundamental, por exemplo, eu não consigo absorver as 10 matérias. E foi isso que eu fiz no meu mestrado. Então, se hoje eu consigo absorver 2 matérias, eu vou fazer 2 hoje, o ano que vem eu vou fazer mais 2, e assim de uma maneira mais tranquila, aí no meu ritmo. Né? Então foi assim que eu consegui chegar no mestrado. A partir do momento que eu tive o diagnóstico, eu falei, agora eu sei qual que é o caminho que eu vou e por qual caminho eu vou trilhar. Eu vou demorar um pouco mais do que as outras pessoas, como sempre aconteceu na leitura. Um amigo meu às vezes lia um livro em uma semana e eu falava, nossa, como que ele conseguiu ler em uma semana, né? Ainda estou na metade do livro. Só que não quer dizer que que eu não vou chegar no fim, eu vou chegar no fim da mesma maneira. Só que eu vou buscar estratégia diferenciada. E a partir do momento que você descobre, aí aparece uma luz, né? Agora eu sei por onde eu quero ir. E é porque são 2 anos para concluir o mestrado? O mestrado são 2 anos. E você conseguiu fazer nesse tempo de 2 anos? O mestrado tem 2 anos e dependendo da situação você consegue dependendo até 3 anos. Eu fiz em 2 anos e meio. Mas apresentando o CID ou não, qualquer pessoa pode? Na realidade, eu não apresentei o CID, eu busquei as minhas estratégias. Então, assim, como eu já estava, né, buscando o mestrado, então eu já tinha começado a fazer como aluna especial, né? Então, eu falei, eu quero muito fazer o mestrado, comecei com aluna especial. Então, eu fui juntando créditos. Eu tinha créditos antes de entrar para o mestrado. Então, eu já aproveitei, a partir do momento que eu descobri a dislexia, aqueles créditos que eu tinha com o crédito depois que eu fiz nas matérias quando eu entrei como aluna regular. E foi aí, por isso que foram 2 anos e meio, né, de conclusão no tempo certo, mas eu acabei utilizando alguns créditos que eu já tinha anteriormente. Mas se você precisasse de mais tempo, você poderia usar seu CID? Uma pergunta mesmo, caso Legalmente, né? legalmente. Hoje se tem estudos que sim, né, a partir do momento, igual, por exemplo, para você fazer uma prova de concurso público, você tem direito hoje de ter uma pessoa lendo a prova para você, de transcrever a prova para você e de um tempo adicional.
Então, você tem sim, a partir do momento que você tem um CID e você precisa dele, é que eu tenho a mania de, vamos dizer, de me como que eu posso dizer para vocês? De buscar desafios todos os dias. Então, a todo momento, mesmo a partir do momento que eu fiquei sabendo da minha dislexia, eu tentei de outras maneiras, não apresentando o CID, mas terminar o mestrado. Mas se fosse necessário, com certeza. Como eu falo, eu sou uma assistente social, eu busco o direito dos outros, e se fosse meu direito, com certeza, se eu precisasse, eu também iria apresentá-lo. Né? Mas existe sim, quem é disléxico hoje, que não é uma deficiência, mas saiba que sim. A questão da prova também, né? Muitas pessoas e crianças que às vezes vê a prova, fica com medo no momento de fazer aquela prova, porque é muito símbolo para ela interpretar. E ela pode sim ter a oportunidade de ter uma prova oral, porque cansa. Hoje eu sei que cansa, né? Então, assim, para mim ler uma página, eu chego no final da página e falei, nossa, que cansativo, deixa eu voltar para ler de novo. Então, a gente que está do outro lado, você fala assim, nossa, será que aquela criança é preguiçosa? Na Mas ela está realidade é isso. cansada, né? O que ela fez no dia anterior? Mas não, muitas vezes é a leitura e a escrita que fez ela ficar cansada naquele momento. E até mesmo o nível de dificuldade que aquela criança apresenta, né? Se o símbolo não faz sentido nenhum para ela, por mais que você adapte para uma prova mais curta, ela não vai dar conta de fazer mesmo. Ela precisa do ledor ali, né? E precisa de uma pessoa para transcrever também. Então, assim, pelo menos as experiências que eu tive na escola, foram as formas que a gente conseguiu ali. Era praticamente uma prova oral, né? A pessoa fazia a leitura e registrava a resposta da criança. Então, das experiências que eu tive, foi mais ou menos por aí. E sim, eu tinha informação que, por exemplo, um vestibular, um concurso público, essa pessoa tem o direito, né? Ela vai levar esse direito para a vida dela, né? E é muito interessante, porque a partir do momento que a gente descobre, a gente começa a perceber o sentido daquilo. A leitura, para mim, demora um pouco mais. Mas se eu estou aqui uma conversa, uma roda de conversa, o meu canal de aprendizado é maravilhoso. Por isso que eu sempre sentei na frente, né? Porque a leitura me cansa, mas o estar, o conviver em sociedade, ver o que o outro está falando, isso para mim é agradável. Então eu aprendo muito mais, às vezes, num bate-papo, numa conversa, do que muitas vezes uma leitura. E é tão importante isso que você tá falando, porque assim. E aí a gente vai voltar lá nas caixinhas, né? Lá naquela educação da década de 70, 60, que só tinha um jeito de aprender. E na verdade não, né? Somos tão diversos. E é tão importante esse seu relato, importante no lugar que você está. Você termina um mestrado, você tem um diagnóstico tardio da dislexia, e você consegue chegar lá. Então eu acho extremamente. E aí eu tô falando especialmente com as mãezinhas, né, das nossas crianças, que às vezes o laudo chega e você fala, nossa, O que eu vou fazer com o isso? mundo acabou, né? Acabou a vida da minha criança. E não, minha gente, não é isso, né? As estratégias, os estímulos, os cuidados adequados a essa criança tornarão ela um ser humano extremamente potente, Com certeza. um cidadão incluído na sociedade, né? Capaz do que ele quiser, né? E quanto mais cedo esse diagnóstico, mais cedo são os estímulos e mais cedo são as conquistas e As as adaptações mesmo, né, adaptações Gi? Que a gente tem que dessas respeitar dessa crianças, criança. exatamente. As evoluções, acho que essa é a palavra. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais cedo são o tratamento e mais cedo são as evoluções dessa criança. Então, o diagnóstico precisa ser precoce. Eu acho que os pais precisam prestar atenção no seu filho, dar ouvido às escolas, principalmente os professores da educação infantil. Fiquem atentos, porque quanto mais precoce, mais rápido é a evolução dessa criança. Eu busquei o mestrado e consegui chegar no mestrado depois de 10 anos. E é uma coisa que até os próprios professores falavam assim, nossa, mas você? Não, você não tem esse diagnóstico, né? Porque muitas vezes eles me acompanharam, mas eles sempre estavam ali, acreditando, né, que eu iria conseguir.
E realmente, a partir do momento que a gente descobre esse diagnóstico, tudo muda, porque a gente busca estratégias diferenciadas, é só isso. É só Nós somos isso. o mesmo ser humano, a gente só vai buscar estratégias diferenciadas naquele momento. É isso, muito bom. Agora eu quero saber do livro. Podemos ver o livro? Estava Meninas, curiosa para isso Fiquem também. à vontade. Ai, quero Como eu sou Podemos? Dá licença. barbarense de coração, né? Desde 97. Ai, gente. Ai, não que teria- coisa mais Eu não linda, teria gente. como Olhem, não fazer um livro e não coisa fazer uma pesquisa maravilhosa. em Santa Bárbara. Gente, vou Né? ler para vocês, ó, representações sociais sobre a criança disléxica em contextos formais de educação. E aí, gente, olha que coisa mais linda, professores de Santa Bárbara do Oeste. Relatos de professores de Santa Bárbara do Oeste. É barbarinha de coração mesmo essa mulher, minha gente. Gente, que coisa maravilhosa. Então, meninas, nossa. aqui, né, foi feita a pesquisa após o mestrado. Eu tinha uma pesquisa, quando eu fui entrar no mestrado, que eu sempre trabalhei com lúdico, que eu gostaria de trabalhar o lúdico. Mas a partir do momento que eu também descobri o diagnóstico, eu falei, por que não agora pesquisar sobre o mestrado? Se eu pesquisar sobre a dislexia, se eu estou indo para o mestrado. Então, eu mudei meu foco. Né? Então, meu foco hoje de pesquisa, né, aí querendo dar continuidade, né, pós-mestrado, é pesquisar sobre a dislexia. E aí eu falei sobre representação social. O que é representação social? Né? Um aluno representa alguma coisa para você. Todo aluno que chega para você, ele representa. Né? E a gente tem que ver todo o histórico desse aluno até onde ele chegou. Né? E por que ele está ali. Então, eu fui pegar mesmo uma pesquisa com os profissionais de Santa Bárbara, das suas experiências, né? A partir do momento que eles descobrem que tem uma criança disléxica ou investigação diagnóstica, porque isso, tanto na dislexia como outros transtornos ou uma deficiência, a gente já sabe que é lei. As pessoas, a partir do momento que tem uma dificuldade, e não somente um diagnóstico, ela precisa já, às vezes, de um acompanhamento específico. Né? E aí eu fui perguntar isso para os professores de Santa Bárbara. Fiquei surpresa, porque assim, não é uma coisa só de Santa Bárbara, mas hoje a Associação Brasileira de Dislexia diz que de 4 a 5% da população brasileira é disléxica. Minha próxima pergunta era essa. E aí, quantas pessoas sabem que é dislexia? Eu não sabia. Estando na educação, eu não sabia o que era dislexia. Eu sabia da minha dificuldade, mas eu não sabia nomear o que era, né? E aí eu percebi que aqui muitos professores colocaram que teve crianças que teve dificuldade sim, mas que poucos também tiveram acesso ao diagnóstico. Né? Então a gente fala daquele professor que está em sala de aula ali todos os dias com o aluno, ele percebe sim algumas dificuldades. Né? E só que são poucos que têm acesso ao diagnóstico, tanto a criança como o professor. Porque a aceitação de uma dessa dificuldade pela família, pelo aluno, pela comunidade, ela é muito difícil. E a partir do momento que você tem um diagnóstico na mão, você também não pode parar por ali. Você tem que ter uma equipe interdisciplinar para trabalhar com você. Né? Então, a partir do momento que você descobre, por exemplo, a dislexia, você tem que ter um fono, você tem que ter muitas vezes, às vezes, um TO, né? As pessoas que precisam de um amparo psicológico, às vezes precisa ter um psicólogo junto, né? Então, o trabalho é conjunto. Tem um professor na sala de aula que ele vive com a criança, né? E tem a convivência diária, que ele contribui muito. Mas a gente precisa também colocar outros profissionais na roda para trabalhar isso com a gente. O TO, né? Até mesmo o pessoal da psicologia contribui muito. Muito mesmo, entre outros profissionais. Até mesmo a físio, né? Porque o pessoal da dislexia também às vezes tem a questão da lateralidade, que precisa aí ter o físio, o professor de educação física, porque muitas pessoas dão bem no esporte, muitas pessoas dão bem na cultura, em outras áreas, porque muitas vezes no momento que ele foi para a sala de aula tentar na alfabetização, ele não teve sucesso. Mas muitas vezes ele é um ótimo ator, uma ótima atriz, um ótimo esportista, né? Então, assim, ele teve alguma dificuldade, mas o mundo dele não parou por ali. Deixa eu te fazer uma pergunta. A dislexia e a disgrafia, ela tem correlação ou não? Ou ela pode vir concomitante? A dislexia é relacionada à leitura e à escrita. A descalculia geralmente é números, né?
Então, assim, tem pessoas que podem ter uma correlação e tem pessoas que não. Que não. Assim como a gente pode ter também o TDAH junto com uma outra dificuldade, né, que a gente não saiba. Então, hoje em dia não tem algo pronto e algo certo. A gente precisa sempre da investigação. Mas a descalculia é para pessoas que têm dificuldade com os números, né? E a dislexia é letras. Então, essa é a diferença aí. E também temos aí, para vocês que são professoras, né? Desculpe que eu não. É uma área que eu venho agora pesquisando, também tem a disgrafia, né? Quantas pessoas têm uma letra que não é bonita, né? E a gente Isso. ficava muitas vezes ali treinando vários momentos e também às vezes pode ser uma dificuldade, que é a disgrafia. Então tem a disgrafia, a descalculia, a dislexia. Hoje são muitos, eu acho que enquanto professores nós temos tentado estar o mais atentas possíveis em relação ao desenvolvimento individual mesmo de cada ser humaninho lá, porque como a gente colocou, quanto mais cedo esse diagnóstico chega, porque para que serve para nós o diagnóstico, e aí eu vou falar do meu lugar de professora, né? Precisamos criar estratégias diferenciadas para que essa criança tenha acesso àquilo que lhe é de direito, Com certeza. né? É com este único e exclusivo objetivo. Tem toda uma situação, e é super compreensível mesmo, as famílias, elas passam por um período de luto muito grande, não sei se você quiser contar isso, você fala que foi adulta, mas ainda assim, é mais difícil, né? Porque já tinha compreensão daquilo. E a gente percebe nos pais um processo de aceitação. Quando a gente solicita, eles mudam de escola, aí eles mudam de novo, aí eles brigam com a diretora da escola, até a gente. E aí torna um pouco tardio esse processo e a escola não consegue fazer a adaptação correta para que essa criança tenha acesso igual aos outros, aquilo que lhe é de direito. Se você quiser contar um pouquinho pra gente do como que foi receber esse diagnóstico tardio, mais no sentido de sensações e emoções aí mesmo, né, de você ter a compreensão e até para que essas famílias se sintam acolhidas na sua fala. Acho importante, Cássia. E foi aquilo que nós comentamos, né? O saber precoce realmente, né, auxilia muito. O meu sentimento foi, hoje eu sou uma profissional de serviço social e tenho um diagnóstico. E sempre busquei estar na vida acadêmica, isso não serve para mim. Né? Na hora eu falei, inclusive com um professor que na época fazia cartas para mim para o mestrado, porque a gente às vezes precisa ter algumas cartas de apresentação para o mestrado. E eu falei, esse mundo não é para mim. E aí, na realidade, é como se tivesse assim, aberto um buraco e eu estava dentro daquele buraco naquele momento. Porque aquele meu sonho também tinha ido junto. Né? Mas a partir do momento que a gente tem a família, né, que a gente tem professores, igual eu sempre tenho hoje, professores que desde o ensino na educação infantil até a minha graduação, que eu carrego no meu coração, então eu escuto eles falando assim, olha, não, você pode dar continuidade porque você tem todo o potencial, então faz toda a diferença. E se descoberto de maneira precoce, tem muitas coisas que eu estou sendo estimulada agora na vida adulta que poderia ter sido estimulada antes. Né? Então, a sensação realmente é de luto. Né? Eu tenho um sonho, eu tenho que parar o meu sonho. Graças, né, ao universo, eu já tive uma história diferente. Eu agarrei na dificuldade que tinha e falei, vou vencer essa dificuldade. Mas quantas pessoas a gente vê hoje pelo meio do caminho que fala assim, eu sempre trago essa fala, eu não sirvo para a escola. Eu falo, como você não serve para a escola? O mundo lá fora não é só o mundo do trabalho. Né? A gente precisa muito da educação, até os últimos dias da nossa vida. Nós somos seres humanos, temos a capacidade de aprender todos os dias. E você serve sim para a escola. E a escola é um ambiente tão agradável como todos os outros. Só que, por infelizmente, ele tem encontrado algumas dificuldades e às vezes não ter tido uma acolhida, ele acaba desistindo, né? E aí eu vou até falar para vocês que são professores ou para as pessoas que estão, né, assistindo, que aqui eu fiz o livro que eu conto no final um pouquinho assim da minha história, mas assim, as pessoas que leem não sabem que a pessoa que escreveu isso tem a dislexia. Eu conto um pouquinho da minha história, mas aí não sabem, né? Muitas pessoas não sabem até hoje porque eu nunca precisei falar sobre a dislexia. Falo hoje porque é um assunto que precisa ser disseminado.
E aqui também tem um conteúdo que eu acredito que eu preciso contribuir. A partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente tem que contribuir. Então, eu falo um pouco da dislexia, trago um pouquinho de Paulo Freire, né? Que para nós que somos e trabalhamos na educação, a gente gosta muito de trabalhar Paulo Freire. Falo um pouco sobre a Associação Brasileira, que fala sobre a dislexia, um pouquinho da diferença da dislexia com a disgrafia e com a descalculia, né? Aqui trago também e trago uma reflexão sobre as falas dos professores, né? Como que tá a experiência desses professores em sala de aula? E tem muitos professores que trouxeram que muitas coisas que eles buscaram às vezes não foi na graduação. Se ele recebeu uma criança que tem uma dificuldade, ele tem que parar tudo e aprender sobre aquela dificuldade. E eu fico muito feliz por saber que aqui na pesquisa teve profissionais que responderam isso, né? A graduação não me trouxe todos os conhecimentos, mas eu estou buscando até hoje esse conhecimento para lidar com o meu aluno, né? E aí, quando a gente está na educação, numa assistência, a gente sabe que a capacitação é contínua, né? Então, eu fico muito feliz de saber que tem pessoas no mundo que trabalham com o ser humano e que estão na busca todos os dias do melhor para o seu aluno, né? Então, essa pesquisa traz um pouquinho sobre isso, sobre a teoria e também um pouquinho do relato dos professores de Santa Bárbara. Fico muito feliz, né? Porque é uma área que eu sempre quis estar. Né? A gente trabalha como profissional, mas a pesquisa também faz a gente descobrir coisas novas. E através da pesquisa que a gente consegue saber se a gente continua no mesmo caminho ou se a gente busca as coisas novas. E muitos professores da rede principal de Santa Bárbara estavam abertos a participar dessa pesquisa. Então, meu agradecimento. Então, da mesma maneira que eu fui buscar a pesquisa, está aqui. Hoje é o resultado que eu entrego para vocês como professores. Ai, que Que linda. maravilha! Excelente, excelente. É isso. Ser professor é estar em permanente, constante, diária busca de conhecimento. Não tem jeito. Até porque as nossas crianças são seres em evolução, então eles mudam Nós constantemente e a somos, gente né? Nós humanos somos. somos, Seres em imagina as evolução. crianças. Estão anos-luz à nossa frente, né, Gisele? Nossa, eles já nascem com o dedinho. Opa, eles já nascem com o dedinho assim agora. Todos tecnológicos e a gente apanha pra caramba com a tecnologia. Então, a gente agradece muito pela sua pesquisa. Esse é nosso? Com certeza. Ai, Pois muito é, obrigada. Sou pidonha. Com certeza. Obrigada. Vou Ai, fazer que a leitura linda. com certeza e vamos divulgar aí para nossa rede um assunto tão pertinente, tão atual, tão necessário. Eu tenho certeza que vai contribuir muito com a nossa rede. Eu fico muito feliz que Santa Bárbara tenha sido a sua escolha para sua pesquisa. E aí eu trago para vocês mesmo, né? Vocês que são professores, pessoas que queiram falar mais sobre o assunto, porque a partir do momento que a gente faz uma pesquisa, isso tem que ser disseminado, né? E tanto pela história de vida, tanto também pelo conteúdo, estou aberta, assim, a vocês, principalmente de Santa Bárbara, né? Porque faz parte dessa história, da minha história e dessa história que foi colocada aqui no livro. E o pessoal que vai ficar curioso, porque vai assistir, vai ficar curioso. Tem onde encontrar? Isso é público? Como que funciona? Hoje, Conta. vocês podem me procurar, né, através do arroba, né, pelo Instagram, Cássia, né, deixa eu só lembrar, porque a gente hoje em dia, né, então vamos lá, arroba Cássia R. Costa 2000 pelo Instagram. E aí nós temos também a editora que a partir de agora, em breve, ela vai colocar público para vocês. Então é Pedro e João Editora, tá? Então em breve aí provavelmente vai estar saindo o e-book, então as pessoas que quiserem também buscar maiores informações, porque a pesquisa tem que ser levada à comunidade. Da mesma maneira que a gente teve essas informações, ela tem que ser disseminada, né? Então agradeço muito. Muito bom. obrigada. Gi, temos um programa. E que programa? Cássia, muito obrigada pela sua presença. Eu tô muito feliz. Ó, pessoal, de novo aqui para vocês o livro.
Olha nós como nós ganhamos. estamos podendo, agora a gente ganha até presente. A gente vai ler, mas vai ficar aqui no sindicato à disposição também, né, Gi? Para as Vai. professoras que tiverem interesse, quiserem emprestado, a gente, depois que eu fizer a leitura, a gente empresta. Cássia, muito obrigada pela presença, pela sua contribuição. Eu adorei o nosso papo. O Propode está de portas abertas, caso tenha outras novidades, fique à vontade em voltar. Mas, antes de eu passar a palavra para você, eu vou fazer a última pergunta. Gisele vai dar o recado dela e depois você vai fazer um carão bem bonito olhando para cá. Pra gente fazer um corte bem lindo, tá bom? Na lousa da vida, qual seria a sua mensagem, caso você pudesse deixar uma? Guarda aí. Gi, vai lá, é com você, querida. Fernanda, que programa de qualidade! Esse programa está cada dia melhor. Vocês não podem deixar de curtir, compartilhar, comentar. Engaja com a gente, bora lá! Gente, eu não dou conta. Ai, eu não dou conta, é muito bom isso, Gisele. Eu acho que eu tô roxa por você. Muito bom. É isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com as amigas nas escolas. E comentem, gente. São os comentários e as curtidas que dão engajamento. Bora lá! É isso. Vamos lá, então? Vamos! Cássia, preparada? Vamos. Então, bem linda aqui para essa câmera. Então, eu gostaria de falar para você, não desista do seu sonho, independente do tamanho. Eu cheguei até o fim do meu sonho, ou não, né? Apenas o começo. E você também pode chegar. Vamos em frente, com a educação a gente vai longe. Muito bom! Pessoal, porque aqui nessa mesa todo mundo pode? Propode! É isso, gente. Até a Tchau, próxima. galera. Até a Tchau. próxima. Até mais.